Olá, estamos hoje em mais um episódio do podcast da equipa Vítor Paiva. Hoje temos connosco o Dr. Ricardo Marques, ele é diretor de operações da Remax Portugal, e vai-nos falar de um tema muito interessante, que foi um tema lançado pelo nosso governo, o arrendar para subarrendar, que é um problema social e, obviamente, nós, pessoas ligadas ao imobiliário, queremos também ajudar com todo o nosso conhecimento, know-how e tempo para podermos, no fundo, mudar o rumo da falta de habitação em Portugal. Olá Ricardo, boa tarde, obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite e já agora parabéns pela iniciativa, que acho Obrigado. Que é sempre bom podermos dar conteúdos e informação para o público em geral. É verdade. Ricardo, pronto, nós podíamos falar de mil e um temas sobre imobiliário, és um apaixonado pelo mesmo, tal como eu, mas hoje o nosso tema, que nos vais transmitir aqui algum conhecimento, tem a ver com arrendar para subarrendar, que é um programa lançado pelo Governo. Eu queria te fazer aqui algumas questões, nomeadamente, e a primeira foi, achas que esta situação pode ajudar a falta de habitação que há em Portugal? E depois como é que funciona e tudo isso? Ok. Digamos que o problema da habitação é um problema que não se resolve apenas com apenas um projeto, não é? Ou seja, há muito mais questões envolvidas e nós que estamos no mercado imobiliário sabemos um bocadinho o que é o dia-a-dia da dificuldade das pessoas hoje em dia conseguirem aceder à habitação, não é? E este programa, obviamente, o objetivo é obviamente positivo no sentido de poder entregar ao mercado um conjunto de produtos a um preço de arrendamento mais baixo para que algumas famílias possam aceder ao mesmo. Claro. E tem uma coisa que é diferente do programa, porque este programa está incluído no programa Mais Habitação, pronto, que o Governo lançou. Obviamente há pessoas que possam concordar ou não, isso são coisas que têm a ver com a perspectiva de cada um. O nosso objetivo na prática é tentar obviamente colaborar. E o atual Governo já tinha lançado um programa que é o PAA, que é o Programa de Arrendamento Acessível, ou seja, em que na prática já permitia que as pessoas pudessem aceder a determinado tipo de habitação com algum tipo de benefícios através de determinado tipo de patamares de arrendamento. Certo. Mas por aquilo que sabemos, não houve assim na altura uma adesão muito grande e este acaba por ser um programa que claramente está a atrair mais atenção. Porquê? Porque coloca as duas partes da balança a trabalhar para o mesmo. Porque por um lado eu estou a entregar ao mercado de facto imóveis com preço de arrendamento mais acessível. É importante deixar claro que não é propriamente um programa de assistência social. O próprio Governo, através da empresa que está a gerir o processo, que é este ano, deixa isso claro. Isto não é um programa social em que isto é habitação social, porque na prática o preço do arrendamento no mercado não vai ser um preço muito baixo, vai ser um preço relativamente mais baixo do mercado, mas não numa lógica de contexto de apoio social. Ou seja, as pessoas, digamos assim, vão beneficiar desse preço um bocadinho mais em conta, vão ter mais oferta, obviamente, que possam aceder, que ajuda, digamos assim, a gerir um bocado a subida de preços que obviamente também tem havido e que preocupa obviamente toda a gente nesse aspecto, mas também dá aqui uma mais-valia aos investidores que, sem dúvida, era aqui uma parte que não estava muito incluída na balança e que ao criar um projeto cujo incentivo, de certa forma, poder colocar este produto neste programa, coloca as duas balanças, porque é importante haver aqui também algum tipo de benefício financeiro para quem é proprietário, para quem beneficia, obviamente, dos arrendamentos, de certa forma, e então juntou este útil ao agradável. Não é? E isto acho que é parte do sucesso que poderá haver e que nós já temos estado a sentir muita adesão, temos tido candidaturas a receber clientes que estão-se a mostrar interesse de toda a parte do país, pronto, e estamos a fazer esse trabalho passo a passo. Pronto, houve aqui algumas mediadoras que foram escolhidas para apoiar o Governo neste processo, não é? Apoiar a STAM neste processo, nomeadamente a Remax Portugal foi uma delas. E como é que funciona mecanicamente o processo? As pessoas podem contactar um agente, podem falar diretamente com o organismo, como é que... Eu vou explicar um bocadinho só aqui um contexto, que é, obviamente a STAM contactou-nos logo desde o início para de certa forma, ouvir um bocadinho a nossa opinião sobre como é que nós podíamos montar aqui a operação para que o projeto fosse um sucesso. Obviamente que com a experiência que temos do dia-a-dia, junto, digamos assim, dos nossos
intervenientes diretos, nossos agentes imobiliários que todos os dias estão em contato com os clientes, percebem um bocadinho a realidade do terreno, nós acabamos por conseguir perceber um bocadinho como é que nós podemos, na prática, operacionalizar. E o programa, basicamente, para que as pessoas percebam, aquilo que o Estado vai fazer é arrendar um imóvel, por exemplo, a 900 euros a um proprietário, e depois vai subarrendá-lo a potenciais interessados por exemplo, 700 euros. Ok. E aqueles 200 euros de diferença é o investimento do programa, penso que tem fundos do PRR, por isso está ali envolvido nessa questão. Do ponto de vista operacional, não há assim não é nada muito complexo, ou seja, aquilo que um proprietário, se desejar saber um bocadinho mais, os nossos agentes, obviamente, neste momento já têm informação sobre o processo, de como é que funciona. Podem contactar, obviamente, um agente imobiliário, e depois nós podemos fazer aqui a gestão do processo todo diretamente com a STAM, ou seja, nós precisamos de recolher a documentação, enviar a documentação, submeter a candidatura, e aguardar, digamos assim, o ok. Pode haver algum tipo de negociação de preço, digamos assim. Existe uma tabela definida em que se as pessoas, que essa é uma das grandes mais-valias para um proprietário, que se o proprietário que quiser arrendar o seu imóvel ao Estado conseguir cumprir com aqueles valores que estão na tabela, tem isenção total do imposto. De rendimento. Isso é muito isso interessante. É uma mais-valia enorme. Neste momento a taxa vai baixar a partir de 28 para 25. Certo. Mas pronto, 25% ou 28% é uma porcentagem grande sobre aquele rendimento. Claro. E aquilo que nós estamos a fazer contas é que, em maior parte dos casos, arrendar por menos 200, 300 ou 400 que aquilo que estava à espera, no final de um ano o rendimento é superior, claro, mesmo arrendando a um valor inferior. Até porque há uma garantia de uma empresa estatal, não é? Que arrenda por 5 anos, que vai pagar as rendas, não é? Exatamente. Quem paga a renda vai ser o Estado, através de uma outra empresa, que é o IRU, que é a empresa que vai gerir todo o processo de candidaturas de possíveis inquilinos. Os contratos podem ser celebrados de 3 a 30 anos, ou seja, é perfeitamente possível para um investidor que queira comprar um imóvel ou que já tenha um imóvel, poder arrendar a 30 anos, sempre com a garantia de que todos os meses vai receber aquela renda durante 30 anos, ou durante 10 anos, durante 15 anos, aquilo que for definido. Isso é uma garantia enorme, porque a garantia de Estado é a melhor garantia que pode haver. Então, no limite, aqui pondo-me aqui num papel de poder ajudar alguns investidores, é possível, por exemplo, hoje em dia comprar um imóvel, fixar uma taxa bancária, arrendar o imóvel a essa entidade, sim, e ter quase um negócio exatamente, ou seja, temos garantido. Que apenas perceber se o valor do arrendamento que a pessoa vai propor se bate certo com o programa. Claro. Se conseguirmos a aprovação também que está tabulado, não é? Está tabulado, e temos que garantir, digamos assim, essa aprovação, mas sem dúvida que é um investimento muito seguro, digamos assim, sendo que no limite, se a pessoa vamos imaginar um contrato de 10, 15, 20, 30 anos, se a pessoa quiser vender o imóvel por uma razão, pode vendê-lo. Ou seja, e quem comprar fica com o contrato em vigor. Ou seja, sim, fica com o ónus, não é? Com o ónus ou com o benefício? Com o benefício, exatamente. Claro, mas pode acontecer claramente isso. E as rendas vão sendo atualizadas? Já há informação sobre isso? As rendas vão sendo atualizadas como é o normal do contrato de arrendamento, sempre ligado à inflação. Por isso, o único contrato que o proprietário tem é com a STAM. É com a STAM. Na prática, o contrato de arrendamento vai ser feito com o IRU. Com o IRU. A STAM é a ligação com as imobiliárias. Isto é, não tem... O IRU fará o contrato diretamente com o proprietário. Não tem nenhuma relação direta depois na gestão do arrendamento, se o inquilino entra, se não entra, se o prédio está vazio, se não está. Exatamente, ou seja, a gestão de seleção de candidatos, de alguém que sai e depois é preciso substituir. Toda a gestão do dia-a-dia é completamente delegada na IRU, e o IRU é que tem que gerir todo esse processo. Da minha parte, eu deleguei, digamos assim, essa responsabilidade no IRU. O IRU paga-me uma renda, depois se o imóvel está arrendado ou não está, ou se está subarrendado ou não, é uma gestão do IRU. Ok. Será sempre um processo de candidatura, isto é, o imóvel estará disposto nessa candidatura e depois terá que ser avaliado por um técnico, é isso? Na prática, a documentação, aquilo que vai servir de validação por parte da STAM, vai ser a informação que nós lhes vamos dar e que eles depois poderão validar com os técnicos deles se eles acharem necessário. Mas a documentação
fotografias e toda a documentação legal do imóvel tem que bater toda certa, ou seja, não é possível um imóvel que não esteja legalmente correto entrar no programa. Mas tudo vai ser validado com base nas fotografias, com base naquilo que o agente imobiliário, nomeadamente com a Remax, aquilo que a Stam sempre nos disse, obviamente pela confiança que tem no trabalho que vai sendo feito pelos nossos agentes no terreno, é que obviamente confiam na nossa vistoria técnica, porque é uma prática que nós já fazemos quando angariamos qualquer imóvel, é avaliar se de facto quais são as suas características, quais são os seus problemas, qual é o eletrodoméstico que tem, qual é o acabamento que tem, se existe algum problema de umidades. Nós já fazemos isso para qualquer imóvel, por isso eles confiam nisso para que uma pessoa os possa, digamos assim, servir como alguém que vai validar aquele conteúdo. Obviamente eles depois terão que reconfirmar e poderão ter técnicos para isso. Agora, nós, da nossa parte, é apenas enviar, quando digo apenas, é enviar toda a documentação que nós habitualmente fazemos, todas as fotos, e pronto, depois enviamos a candidatura para eles validam, contrapõem, podem negociar, pronto, é um processo normal, como fosse quase como um proprietário normal. Sim. Porque no fundo há uma tabela que fala em valores, os valores de referência, não é? Sobre os valores de referência de renda. Entretanto, esse valor pode crescer até mais de 30%, mas mesmo assim poderá haver ali uma negociação do Instituto com o proprietário ou com o mediador, não é? Sim. Vai funcionar dessa forma. Existe uma tabela, aquilo está dividido por zonas, digamos assim, do país, por concelhos. Pronto, e é preciso sempre nós vermos onde é que está o nosso concelho, do nosso imóvel, ver onde é que está, para saber exatamente qual é o valor da renda máxima que pode ir. O T0, T1, T2, T3, vai até o T5 e depois há um valor fixo por cada quarto a mais, digamos assim, que acrescenta no imóvel. E aquilo que está definido é, para particulares e para empresas, qualquer imóvel que seja dentro da tabela tem o tal benefício fiscal. Para um imóvel que vá até 30% acima, ou seja, o proprietário pode pedir um valor acima da tabela, desde que não ultrapasse os 30% disso. Não vai ter isenção total fiscal, o que vai ter é uma redução da taxa fiscal conectada com o número de anos de contrato. Ou seja, se eu fizer um contrato de curta duração de 3 a 5 anos, penso que a taxa, em vez de ser, por exemplo, 25, vai ser agora, passa a ser 23, que é uma redução de 2%, mas pode ir até uma taxa mínima de 5%. 10%, acho que é 10%. Acho que 10 era antigamente, agora vai passar a 5%. Pronto, eu acho que é uma taxa mínima de... Sim. Ou seja, há um desconto para aí 18%, acho eu, máximo, que eles darão para contratos entre 20 e 30 anos. Ok. Pronto, esse é o benefício. Sendo que este desconto fiscal, quando o imóvel está fora da tabela, é apenas para particulares. Ou seja, as empresas não beneficiam do fora da tabela. Beneficiam dentro da tabela, beneficiam da isenção total, mas quando vai acima da tabela já não tem benefício. Eles só dão esse benefício aos particulares. Ok. Empresas que são proprietárias dos imóveis, não é? Exatamente, quando são as empresas a colocar a candidatura. Ok. E imaginemos que há ali alguma coisa que o imóvel, por alguma razão, sofreu ali um dano ou uma situação qualquer, é o proprietário que é o responsável por arranjar ou no fundo, quando o imóvel for entregue, tem que ser entregue exatamente como foi arrendado inicialmente? Está previsto no contrato de arrendamento que o imóvel tem que ser entregue nas mesmas condições em que foi arrendado inicialmente. Por isso, terá que ser o IRU ou outra empresa do Estado, mas o IRU é o responsável por isso, a poder fazer as obras necessárias para entregar o imóvel nas mesmas condições. Okay. Pronto, sendo que só são possíveis candidatar, não falámos há pouco, imóveis que estejam em condições de habitabilidade, como é óbvio. Ou seja, claro. Imóveis que não tenham essas condições mínimas, obviamente eles não vão aceitar, e as fotografias atestam isso e a validação técnica atesta. Imaginemos que há algum imóvel que precisa de uma pequena reparação. Na altura falou-se que podia haver aqui algum adiantamento das rendas para o proprietário, que as rendas até podiam ser pagas anualmente. Manteve-se? Como é que está essa situação? Já há informação? Sim, existe essa possibilidade de, em qualquer contexto, digamos assim, num imóvel, por exemplo, que não careça de obras, eu posso sempre escolher entre a renda mensal e a renda anual. Ok. Que não careça de obras, eu posso sempre escolher a renda mensal ou anual. É uma opção, digamos assim, de cada um. Se carecer de alguma obra, que for mínima, é possível haver um adiantamento de 2 rendas mais uma, ou seja, 3 rendas. Pode haver servir como digamos assim, como um adiantamento de renda. E eles poderem ser usados, esse valor pode ser usado para
pequenas reparações. Ou seja, Ok. reparações, sei lá, uma casa de banho que não está a funcionar, ou há um problema de umidade, ou precisa de umas pinturas, ou o que seja, a pessoa pode utilizar esse dinheiro para isso e o contrato de arrendamento fica celebrado, mas só entra em vigor após a entrega do imóvel nas condições que foram estabelecidas para isso. Ok. Imóveis que careçam de obras maiores. É possível haver uma espécie de uma caução em que a Estado, digamos assim, entrega o dinheiro como uma forma de caução para garantir que a pessoa vai fazer as obras e depois assim entra no contrato de arrendamento. Pronto. É algo que eles estão a tentar montar. Estudar, não é? Sendo que uma parte dos processos que temos estado a fazer são imóveis que já estão em condições de habitabilidade, porque o valor em si pode ajudar, obviamente, a fazer as obras e pode ser uma ajuda grande para renovar alguns imóveis, mas a maior parte das candidaturas que estamos a receber já são imóveis que estão prontos para entrar já no mercado. O decreto-lei já entrou em vigor? Já é possível fazer isso? Já. As Ok. candidaturas estão abertas desde final de junho, se não me engano. Ok, muito bem. O crescente valor das rendas em Portugal, na tua opinião, está relacionado com que fator? É como com o valor do imóvel, não é? Porque é curioso, porque estamos a ver aqui uma fase do mercado em que num dia ouvimos que os preços estão a baixar aqui e acolá, e no outro dia ouvimos que a avaliação bancária está a subir. Quer dizer, há coisas aqui ainda um bocado confusas. Mas a verdade, e é uma análise fácil que todos nós estamos no imobiliário conseguimos fazer, os preços não estão a baixar porque, obviamente, a oferta é muito mais baixa do que a procura. Claro. Quer dizer, continuamos a ter, obviamente, hoje em dia os clientes se calhar procuram outro tipo de habitação, porque obviamente as condições de acesso ao crédito mudaram, e obviamente antes uma pessoa que se calhar procurava imóveis acima dos 200 mil euros, hoje se calhar anda nos 150, 160, o que significa que a tipologia de clientes e a tipologia de imóveis que se vendem são um bocadinho diferentes. Agora, continuamos a ter pouco produto, no geral, continua a haver uma ausência de estoque ainda grande, e todo o produto que entra, sobretudo nessa faixa de preços, continua a sair muito rápido e continua a haver muita procura, o que pressiona, obviamente, o preço. Ou seja, só há condições para haver baixa de preço quando há, obviamente, a procura reduzir. A procura não reduzindo, os preços não baixam, e é aquilo que temos assistido no mercado de arrendamento, como no mercado, digamos assim, da venda, digamos assim, claro. Que não tem baixado. Claro, e provavelmente o que vai acontecer é com a dificuldade que existe pelo facto de aumentarem as prestações, enquanto no passado se calhar havia algumas pessoas que até conseguiam estar a mudar de um arrendamento para uma compra, provavelmente essas pessoas até se vão manter no arrendamento. Por outro lado, a análise que eu faço é que há cada vez mais pessoas que vão arrendar e não vão comprar, porque realmente comprar torna-se mais difícil. É um processo complexo neste momento, não é? Temos sentido isso, muita demora na aprovação, processos que antes eram fáceis, digamos assim, de passarem. Hoje em dia não passam. Há alterações da banca que também estão-se a fazer, com introdução de novos produtos também. Há aqui a questão da taxa de esforço que está, pelo que eu sei, a ser reanalisada para poder ter aqui uma análise mais coerente com a realidade, porque ninguém espera, digamos assim, que agora sobre os 4% que possa estar hoje, podemos fazer uma análise de taxa de esforço com mais 3%, é irrealista neste momento. Claro. Por isso são esse tipo de coisas que a banca, obviamente, também se vai ajustando, porque, assim, eu acho que todos nós percebemos, o problema da habitação é um problema que chega a todo lado. E a banca também tem que colaborar, até porque, obviamente, é uma fonte de rendimento para eles, legítima, como é óbvio, e, obviamente, eles precisam de continuar a entregar, a emprestar dinheiro, que é a fonte de rendimento que têm, por isso eles têm que criar soluções e têm vindo a criar, felizmente, e muitos clientes têm conseguido crédito graças a essas mudanças, mas há aqui nuances ainda que estão a acontecer, claro. Obviamente que possam vir a ajudar o mercado a que não só continue a ajudar as famílias a conseguirem encontrar casa, dentro de preços razoáveis, que é sempre a parte mais difícil hoje em dia, claro. de conseguirmos isso. Sim, além disso, continuamos a receber muitas pessoas do estrangeiro, o que é ótimo, não é? Ainda hoje fui contactado por uma empresa dos Estados Unidos, por uma família dos Estados Unidos, Canadá, quer dizer, são cada vez mais pessoas que escolhem Portugal para viver,
E obviamente que aí a pressão aumenta porque os imóveis não crescem como populares. Apesar de que, por exemplo, nesta zona onde eu habito, que é a zona da Bairrada, eu não fui correr aqui à volta e encontrei para aí uns 6, 7 imóveis completamente fechados. Por isso eu acredito que, havendo aqui dinâmica do mercado imobiliário, que é possível trazer esses imóveis para o mercado, se calhar através deste programa, porque há algumas pessoas que têm alguns receios em colocar o seu imóvel no arrendamento, mas agora têm aqui uma segurança não tem que se preocupar, estatal a 100%, não tem que se preocupar. Essa é uma das mais-valias do programa, para além da questão do benefício fiscal para o proprietário que se candidata, é também não haver quebras. Não é? Ou seja, nós quando arrendamos diretamente a uma pessoa, a pessoa pode lá estar uns meses, pode lá estar um ano, pode deixar de pagar, pode Sim, aí há sempre esse receio. E depois eu vou ter que pintar outra vez para o próximo. Quer dizer, eu com este programa não tenho que me preocupar com isso, né? Claro. É uma preocupação que é passada para a gestão do IRU. Isso obviamente é uma grande mais-valia. Mas sobre os clientes internacionais que estavas a falar, sem dúvida tem sido um boom enorme, obviamente. Com estas questões de alterações das leis, a questão do alojamento local, abalou em alguns mercados um bocadinho isso, porque eram pessoas também que investiam muitas vezes, compravam, quando não estavam cá, aproveitavam muito no alojamento local, e obviamente isso fez arrefecer em alguns mercados esse investimento. E sobretudo é muito importante dar estabilidade ao investidor, não é? Sobretudo o investidor estrangeiro, quando investe, gosta de ter estabilidade, e pronto, isso pode não ter sido tão benéfico nesse momento para esse investimento. Mas a verdade é que continuamos a ter imensa procura. Eu penso que, eu acho que 17 ou 18% do nosso tráfego é tráfego internacional quase, que é incrível. Sim, e nessa Remax tem feito um papel muito interessante, porque é uma marca internacional, não é? Os agentes geralmente estão todos muito bem preparados, falam várias línguas, e é feita uma ponte entre os potenciais compradores e proprietários, e é por isso que a Remax é contratada, não é? Para conseguir dar serviço também a esses clientes que estão a chegar. Sim, e é muito importante aquilo que falavas, que é o papel que o imobiliário pode ter. Eu sei que isto não é um tema para aqui, mas o papel que o imobiliário pode ter para poder entregar mais casas ao mercado, não é? Claro. Porque aquilo que nós vemos no dia a dia, de facto, é em zonas onde existe menos presença profissional de agentes imobiliários, obviamente existe menos produto. Quando chega uma marca internacional como a nossa, com agentes bem formados, que vão obviamente contactar os clientes, perguntar-lhes se de facto faz sentido para eles vender o imóvel, mostram-lhe profissionalismo, uma forma boa de trabalhar, as pessoas pensam nisso como uma boa oportunidade, e então isso traz mais produto para o mercado. E isso é sempre algo que eu tenho sempre observado em mercados novos para onde vamos. O impacto é sempre muito positivo nesse aspecto, que é nós entramos, trazemos muito produto inicialmente logo daí, começa a haver um hábito e uma rotação, e nós próprios trazemos transação que antes não aconteciam no concelho, e que hoje em dia, pelo facto de nós estarmos presentes, a transação acaba por correr e acabamos por entregar muito mais imóveis ao mercado. Isso é um impacto muito giro, e que pronto, é a nossa função também, é entregar profissionalismo também para isto e trazer mais produto para o mercado, e acho que ajudamos também. Sim, até porque existem vendedores e compradores em todo lado, não é? E às vezes acharmos que por alguma razão aquele mercado, aquele nicho não há transações, muitas vezes não há, porque não há ali ninguém para trabalhar o mercado. Para trabalhar, não há ninguém a ajudar. Claro, a ajudar. Porque eu sozinho tenho mais dificuldades em conseguir chegar ao número de clientes compradores que eu pretendo, não é? Esse é o objetivo da mediação, é podermos colocar o imóvel exposto o máximo possível, para que alguém que possa procurar um T2, um T3 naquela zona, não há hipótese nenhuma em não encontrar o produto daquele cliente. Claro. Essa é a nossa função número 1. E a força é a partilha, o número de agentes, é o número de pessoas que depois acabam por lubrificar muito o negócio, porque tem a angriação, tem proprietário. Isso é uma das coisas que nós temos de mais-valia, que é, nós hoje em dia, obviamente, felizmente, os portugueses temos dado essa confiança de sermos a marca líder, e somos líderes também porque temos mais pessoas, obviamente também, mas porque eu tendo mais pessoas faz com que gera conhecimento, gera know-how, uns aprendem com os outros, e obviamente o nível de serviço vai aumentando com o tempo. E este clima de partilha, de nós podermos, em qualquer lado do país, em qualquer lado do mundo praticamente, nós conseguimos chegar, nós conseguimos ajudar um cliente. É muito comum eu receber contactos de agentes como tu, a pedir, olha, preciso mandar um contacto, tenho um cliente que quer comprar no Brasil ou quer vender no Brasil, temos, ou na Alemanha, ou em França, ou onde seja, nós temos os canais abertos, olha, para quem é que eu mando? E as coisas funcionam, o negócio concretiza-se, seja de lá para cá, seja daqui para lá.
E isso é facilitador do negócio para todos. Claro que é. Muito bem, Ricardo, olha, nós tínhamos mais temas para falar, não é? Mas acho que ficámos aqui com este tema que hoje queríamos desenvolver, que é o tema deste programa que pode realmente ajudar muita gente. E obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite e boa sorte. Obrigado. E despeço-me assim de toda a gente. Espero que tenham gostado. Obrigado.